Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Meu nome é Thaís Marello. Hoje eu vou trazer um guia de alguns motivos para você não se casar. Recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre isso, mas eu pontuei apenas 3 coisas e hoje eu vou falar mais. E também foi bem objetivo, sabe? Bem rapidinho, porque era uma postagem no Instagram. Mas pelo assunto ser tão importante e tão necessário, eu resolvi trazer ele para o podcast, que é onde a gente consegue conversar melhor. E, novamente, como todos os podcasts, todos os conteúdos que eu faço, eu falo para cristãos. Então, se você não é cristão, nem precisa ouvir, porque esses princípios não vão fazer nenhum sentido para você. E isso não vai te deixar feliz, não vai te acrescentar em nada. É realmente para cristãos. Diante de tudo isso que eu vou falar agora, desses pontos que eu analisei com experiências que eu vi, coisas que eu já li, estudei, fiz cursos, eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. Porque não importa o que eu fale para você, só você vai saber o que de fato você pensa, o que de fato você sente. Então, eu preciso, e você precisa, que você mesmo seja sincero consigo, para que você analise as coisas reais e não minta para você. Porque se você mentir para você, você só irá estar se prejudicando. Então, é importante que você seja sincero com você. Não é para contar para ninguém que você reconheceu, que você pensa os motivos errados para se casar. Não é isso, é realmente você se autoanalisar e colocar na balança os motivos pelos quais você deseja se casar e ver se realmente isso vale a pena, se não é só uma coisa que você está sentindo que não tem a ver com a vontade de Deus, beleza? Outro ponto aqui a ser falado também é que você precisa, nesse podcast, ter humildade para reconhecer os seus defeitos e os seus erros. Eu não tô dizendo que eu não erro, tá, gente? Mas eu já passei por isso e eu sempre faço isso. Eu gosto de ver onde eu tô errando, eu gosto de ver os meus erros, porque isso me faz mudar, me faz ser uma pessoa melhor. E eu quero que você também tenha esse contato, né, com a melhor versão de você mesmo. Então é muito importante humildade para reconhecer os seus defeitos e os seus erros. Bom, primeiro ponto dos motivos para você não se casar é interesse naquilo que o outro pode te dar ou te proporcionar. E eu não tô falando isso apenas por coisas materiais, mas por momentos também. Porque se você acredita que se casar com a pessoa que você está no momento vai trazer benefício para você, então isso já é um motivo para você não se casar. Porque isso é o início de um pensamento egoísta. Pensamentos egoístas dentro de um casamento a gente sabe que leva ao divórcio. Então esse é o primeiro motivo para você não se casar. Se o seu interesse de casamento está só em se satisfazer nos benefícios que você pode conquistar casando com essa pessoa, então não se case. Você não pode depositar a sua felicidade em uma pessoa que não seja Jesus. Ninguém, além de Jesus, pode suprir as suas necessidades, pode te fazer feliz verdadeiramente. Por isso que não tem como você depositar esse tipo de coisa do eu vou ser feliz quando eu casar nessa pessoa, porque você vai estar cometendo um grande erro. E outra coisa, o casamento é muito mais você dar do que você receber. É muito mais você fazer pelo outro do que o outro fazer por você. O casamento, ele consiste também de sacrifícios. E se você pensa no seu próprio benefício, você não vai se sacrificar pelo outro. O que é algo que um casamento saudável tem. Um se sacrificando pelo outro, pela alegria do outro, pela felicidade do outro. Com base bíblica, né? Obviamente. Mas enfim, esse é o primeiro motivo para você não se casar. Motivo número 2. Medo de ficar sozinha ou sozinho. Talvez esse podcast seja um pouco mais direcionado para mulher, porque eu sou uma mulher e eu vejo como mulher. Mas se servir para você, homem que esteja me ouvindo, a mim também. Essa é uma clássica que ninguém admite, mas muita gente já pensou ou pensa assim, né? Ai, preciso me casar porque eu vou ficar sozinha. Preciso me casar porque não posso ficar sozinha.
E eu preciso te dizer que isso revela uma carência emocional muito grande em você e que precisa ser tratada, seja por Deus ou até mesmo com a ajuda de um psicólogo, mas ela precisa ser tratada, porque carências emocionais fazem com que a gente tome decisões erradas, decisões que vão destruir a nossa vida, decisões que vão fazer com que a gente não colha os frutos que Deus desejou que a gente colhesse, sabe? Os frutos maduros, os frutos saudáveis. Então, se você tem medo de ficar sozinha ou sozinho, por isso que você quer se casar, por favor, isso é um grande alerta de que você não deve se casar. Primeiro, busque tratamento psicológico com o próprio Deus, né, espiritualmente, para depois você tomar essa decisão de se casar. Terceiro ponto, por se sentir pressionada ou pressionado. E essa vale para a pressão da sua família, das suas amigas, da sociedade e da sua própria cabeça, ou do seu cônjuge, né, a pessoa com quem você está agora. Se você se sente pressionado, que você deve se casar para fazer o outro feliz, para suprir a necessidade, sei lá, dos seus pais que querem ver você casada ou que querem ter netos, enfim, se você sente pressão em se casar, você não deve se casar. Esse é um motivo pelo qual você não deve se casar. Pressão para tomar uma decisão tão importante é sinal de imaturidade, principalmente se essa pressão vem do seu cônjuge, né, da pessoa com quem você está. Porque isso não é saudável, gente. Nenhum relacionamento, nenhum casamento funciona à base de pressão. E quem entende, que deseja e que busca um relacionamento saudável, no fundo sabe que não deve iniciar um casamento por se sentir pressionado. Então, se você se sente assim, você não está pronto para casar. Bom, esses foram os 3 pontos que eu abordei no meu Instagram, mas eu falei bem resumidamente de cada um. E aqui, como é um lugar onde a gente pode conversar mais e falar mais, eu acrescentei mais alguns pontos que eu acho bem importante para ser falado, porque eu sempre vou bater na tecla de que uma vez que a gente casa, é para ser para sempre, então é preciso conhecer a pessoa, conhecer você mesmo, para entrar num relacionamento que realmente vai durar para sempre e vai ser bom, mesmo com as dificuldades que a gente encontra pelo caminho, né? Mas o quarto ponto, então, se você pensa que você só vai ser feliz quando se casar, então é um motivo para você não se casar. Porque você deposita sua felicidade no futuro. E isso é horrível. Primeiro, porque você não vive o seu presente. E segundo, e se o seu futuro não chegar? Se você acredita que você só vai ser feliz quando estiver casada ou casado, e se o seu futuro não chegar? E se Deus não quiser o casamento para sua vida? Então você não vai ser feliz? É algo a ser analisado, a se pensar. Uma vez um dia eu pensei assim, que eu só iria ser feliz quando eu me casasse. E Deus trabalhou isso no meu coração antes mesmo de me casar. E Ele me mostrou que se eu depositasse esse tipo de expectativa, o meu casamento iria por água abaixo. Então, eu precisava ser feliz no que eu tinha no momento, que era o namoro. Eu precisava ser feliz naquele momento que eu tinha, que era o meu presente, porque eu não sabia qual era o dia de amanhã. A gente não sabe, né? Nem se a gente vai estar aqui. Então, por isso que a gente não pode depositar a nossa felicidade, a nossa alegria num futuro, porque a gente não sabe qual vai ser esse futuro. Então, é muito necessário que você aprenda a estar feliz e grata pelo seu hoje, pela condição que você tem hoje, e não depositar isso no seu casamento. E esse sentimento também revela uma ansiedade muito grande que precisa ser tratada no seu coração. Novamente, seja por Deus, seja por um psicólogo. Eu já fiz tratamento com um psicólogo e foi a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Não foi por esse motivo, mas me ajudou a enxergar muita coisa em mim, muitos problemas em mim e realmente
A ansiedade, ela faz com que a gente não viva plenamente feliz e também não tome boas decisões. Uma pessoa que casa porque tá ansiosa, ela tá fazendo errado. Ela tá fazendo a maior escolha da vida dela com base numa coisa que não tem fundamento, sabe? Pra manter um casamento. Ansiedade não mantém casamento. Ansiedade é doença, sabe? Precisa de tratamento. Você não pode ignorar isso. E um pecado que a gente comete quando a gente tá ansioso demais com alguma coisa, né? Depositando essa alegria no futuro, é que a gente não é grato pelo hoje. Porque uma pessoa que só pensa que vai ser feliz no futuro não demonstra que ela é feliz hoje. Ela não agradece a Deus pelo hoje. Ela não está contente pelo hoje, mas só pelo futuro. E isso é um pecado, porque Deus nos deu o hoje, o agora. Então a gente precisa ser grato por ele. Então, se você pensa que vai ser feliz apenas quando se casar, esse já é um motivo para você não se casar agora. É um motivo para você parar e analisar. Você não está pronto para isso agora. E o quinto ponto é: se você quer casar só para fazer sexo, não se case. Talvez isso seja um pouco uma loucura, porque para os cristãos é importante que a gente espere até o casamento e tudo mais, e claro que o sexo faz diferença e é um ponto, né, a se desejar para você casar com a pessoa e tudo mais, mas se esse é o único motivo para você se casar, você não deve se casar. Você não está preparado para se casar. Sabe, infelizmente eu vejo tantos casais na igreja, jovens que acabaram de se conhecer, que querem se casar em 6 meses porque eles precisam fazer sexo. E é muito triste isso, porque o sexo, apesar de ser uma parte importantíssima do casamento, ela não é o alicerce, ela não é o fundamento. Ninguém consegue sustentar uma relação de 50, 60, 70 anos com base no sexo. Primeiro porque ele acaba, né? A gente sabe que fisicamente, fisiologicamente, não sei, falando, existe uma idade que simplesmente isso não funciona mais, não existe mais sexo entre o casal. E se você depositou apenas esse desejo sexual para se casar, o que você vai fazer? E uma coisa também, a gente não sabe o dia de amanhã. Infelizmente, eu já vi pessoas casadas, jovens, mas que por uma ironia do destino aconteceu um acidente ou uma doença, algo que impediu com que esse casal vivesse a vida sexual, vivesse esse prazer dentro do casamento. Se essas pessoas tivessem se casado apenas pelo sexo, o relacionamento não duraria. Por isso que é importante você não se casar porque você quer fazer sexo com a pessoa com quem você tá. E eu não estou banalizando o sexo, tá, gente? O sexo é bíblico. O sexo foi criado por Deus. O que tá acontecendo na nossa sociedade, dessas palhaçadas e pornografias e tudo mais, é o inimigo pegando algo que Deus criou e distorcendo, que é o que ele faz com a família e é o que ele faz com tudo. Mas o sexo é uma bênção de Deus, é uma criação de Deus, é um mandamento de Deus para os casais, de homens e mulheres, onde você vai construir a sua família, onde você vai ter prazer com o seu cônjuge, mas ele não é o fundamento, entende? O respeito, a amizade, a fidelidade, o companheirismo, o amor, isso tudo sim é o que sustenta um relacionamento, sabe? Não o sexo. Por isso, se vocês querem se casar logo, estão desesperados porque não aguentam a vontade de fazer sexo, é momento de parar e de orar mais e tentar se afastar das coisas que fazem com que vocês se desejem muito, para que passe esse período, para que vocês entendam que é preciso um pouco mais de maturidade, porque se vocês casarem por esse motivo, com certeza, o relacionamento de vocês
não vai ser saudável, porque sexo não sustenta relacionamento. E o sexto e último ponto é: se você quer casar apenas para ter uma companhia, é diferente de não querer ficar sozinho. Ter uma companhia é pensar assim: nossa, eu não vejo meu namorado todo dia, minha namorada todo dia, então se eu casar eu vou ver todo dia, então eu não vou mais sentir saudade, eu vou estar o tempo todo sendo suprida, eu vou beijar o tempo todo, eu vou fazer, eu vou estar lá o tempo todo, então eu não vou ter mais necessidade de nada. Então é por isso que eu vou me casar, porque eu preciso dessa companhia, eu preciso dessa convivência. E deixa eu te falar uma coisa, eu também já acreditei nisso, eu também já pensei nisso. E Deus, Ele me ensinou de uma forma muito engraçada no começo do casamento sobre isso, né? Porque eu também tinha essa expectativa, nossa, quando eu casar eu vou ficar o tempo todo com meu marido e a gente nunca mais vai se separar e etc. Ainda mais que meu marido, ele trabalha em casa, enfim, esse sonho assim na minha cabeça, ele ficou muito grande. E aí eu me deparei com a rotina que a gente tinha aqui, né? Ele trabalhasse em casa, era tipo assim, ele entrava em casa, ficava 5 minutos, saía. Aí voltava, pegava mais uma coisa, saía. E assim, o tempo todo. Aí à noite ele dava aula e à tarde ele dava aula. Então assim, eu mal via o meu marido. Vocês têm noção? Ele trabalhando em casa. Em casa. Eu mal via o meu marido, porque ele tinha tanta tarefa, mas tanta tarefa pra fazer. E aí eu tive uma crise de choro, de saudade do meu marido, estando casada. Talvez eu nunca tivesse tido essa crise quando eu estava namorando. E se tive, não me lembro. Talvez tive. Mas eu fiquei assim, depois que passou, eu fiquei, meu Deus, eu tô chorando dentro de casa, onde eu moro com o meu marido, de saudade do meu marido. E isso é para te provar, e para me provar na época, que estar casado não significa estar junto, estar sendo suprido o tempo todo. Porque cada um vai se deparar com a sua rotina, né? E claro que são diferentes, mas tem gente que vai trabalhar 7 horas da manhã e volta às 7 horas da noite. E aí, sei lá, vai estudar das 7h30 até meia-noite. E aí você vai ver o seu marido quando? Você vai ver sua esposa quando? Na hora de dormir. Talvez nem na hora de dormir. Às vezes um vai chegar, o outro já vai estar dormindo. Aí quando um acordar, o outro vai permanecer dormindo. E não é porque vocês estão na mesma casa que vocês vão se ver todo dia, que vocês vão ter horas de conversas todo dia, que vocês vão ficar grudados o tempo todo, porque a vida real não é assim, né? Eu tive essa crise e tal, e aí Deus tratou isso em mim. Estar na presença de alguém não significa que essa pessoa esteja presente, né? Quando meu marido tá trabalhando em casa, ele não tá em casa, ele tá trabalhando, a cabeça dele tá no trabalho, o foco dele tá no trabalho, a atenção dele tá no trabalho. Eu posso falar tudo que eu quiser falar com ele, ele não vai me ouvir. Então, não basta estar aqui para estar aqui, entende? Não basta só o corpo físico estar do seu lado para te suprir a necessidade de um tempo de qualidade. É necessário que a pessoa realmente esteja aqui. E a realidade é diferente, né? Com trabalho, estudo, depois filhos, os compromissos, né? Do dia a dia. Então, se você pensa que você casando, você vai ter aquela pessoa 100% para você e vocês nunca mais vão se desgrudar e vai ser aquela coisa que, nossa, que você sempre sonhou, trata isso no seu coração primeiro, porque 99% de chance de não ser, principalmente se as duas pessoas trabalharem fora. Então é bem complicado, tá? Não coloque essa expectativa para se casar, porque esse não é um motivo para você se casar. Bom, esses foram os pontos que eu senti no coração que eu deveria falar, que eu acho que é muito importante ser falado. Eu acredito que existem muito mais, mas eu também não vou prolongar demais esse podcast. Eu espero que seja um bom norte para você analisar motivos, né, para se casar e refletir, orar com o Senhor, pedir direcionamento, tratar aquilo que precisa ser tratado em você, para então você se relacionar de fato, né, com alguém e decidir pelo casamento, que é uma decisão muito séria. Que em nome de Jesus
você tenha a humildade de reconhecer aonde você está errando e que você também tenha a humildade de pedir para que o Senhor cuide de você, trate de você, cure você e que você possa desfrutar de um relacionamento e de um casamento totalmente saudável, maduro e guiado por Deus, e que o casamento na sua vida venha no tempo certo, onde você e o seu cônjuge estejam preparados, maduros e casando pelos motivos certos. E que, em nome de Jesus, esse podcast seja uma bênção na sua vida. Que o meu testemunho também possa ser uma forma de alerta para você e de aprendizado para você também não cometer os mesmos erros, tá? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast.